Vamos fechar os olhos um instante. Pai, fala conosco, fala ao nosso coração. Queremos estar com o nosso coração aberto diante de Ti para receber a Tua palavra. Que a Tua palavra possa fazer diferença na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Prontos para receber a palavra de Deus, sim ou não? Ótimo. Olha só, gente, tanta coisa para a gente falar e qual é o papel da igreja, né, na sociedade de hoje? Ou qual é o meu papel dentro da igreja na sociedade de hoje? Qual é o meu papel dentro dessa igreja que se propõe a ser uma igreja, né, que represente esse Deus maravilhoso que nós temos? São tantas coisas que a gente pode falar, mas eu queria focar uma coisa hoje. Eu queria focar uma coisa muito, muito característica. Se existem dois pilares dentro da igreja, se existem dois pilares que sustentam a igreja, esse prédio aqui, ele tem pilares, né, que sustentam, né, não só a fundação, né, depois os pilares que sustentam todo esse teto. Muitas vezes você não vê, mas existe, né? Muitas vezes você não vê, mas ele está lá sustentando, fazendo cumprindo o seu papel. Então, quais são os pilares da igreja? O que sustenta a igreja? Dois pilares importantes. Um pilar chama-se justiça, justiça de Deus, né? A justiça de Deus é o perdão, a justiça de Deus é o que aconteceu na cruz por você. A justiça de Deus é quando você, pecador, recebeu a graça, recebeu o perdão. Isso é importante porque sem justiça nós não temos razão de ser. Ou seja, eu sou santo, eu sou perdoado por aquele sangue que foi derramado na cruz. Aí eu entendo a graça de Deus, a graça de Deus. Então isso é um pilar. Nós podemos levantar mãos santas ao Senhor? Podemos. Por que podemos? Porque fomos lavados pelo sangue de Jesus. Nós temos o entendimento da graça, do perdão, da reconciliação. Isso é importante, mas é super importante. Isso é importante, mas assim, a importância é vital. Porque se eu chego aqui e me sinto culpado, pressionado e culpado, eu estou dizendo assim, aquilo que Deus fez na cruz não foi importante para mim. Aquilo que Deus fez na cruz não tem valor para mim. Por quê? Porque eu sou culpado, né? Eu sou culpado. Eu entendo que a palavra da graça é importante na igreja, porque nós temos que estar passando essa palavra o tempo todo, porque nós somos culpados por natureza. Nós nos sentimos culpados por natureza. É a nossa, né, carnalidade, é a força da carne. A força da carne está sempre levantando o dedo de acusação contra você. E o inimigo de nossas almas aproveita isso demais. Por quê? Porque é a forma de impedir você, de obstacular você, de tornar você uma pessoa pesada, triste, e uma pessoa que se cobra. Quem aqui se cobra muito? Não levanta o braço, não levanta não. Acontece qualquer coisa errada com você, você fala assim, caramba, foi burro, né? Então, assim, a graça tem que ser entendida, não só entendida a graça, mas você tem que viver na graça, viver a graça, né? Viver a graça. Viver a graça é se perdoar. Viver a graça é poder sonhar. Viver a graça é tomar a herança que Deus tem para você. Deus tem uma herança para você, né? Deus tem uma herança para você. Eu não posso falar hoje sobre filho, pai e filho, porque hoje é dia dos pais, é homenagem aos pais, aquela coisa toda, né? Mas aqui, pai, aqui entre nós, filho merece alguma coisa? Guri chega, já entra, já querendo, já chuta o pau da barraca, já quer isso, já quer aquilo. Filho fica brigando com o pai por causa de iPhone. Imagina, moleque, tu chegou depois, cara. Tu não fez nada, tu só deu prejuízo.
Não posso nem falar em colégio. Se falar em colégio aqui, então tem dono de colégio aqui, eu não posso falar em colégio. Se falar em colégio aqui, a gente surta, né? Filho, mas, poxa, você faz tudo pelo seu filho. Por quê? Amor. Por quê? Amor. E Deus fez tudo. Então, olha só, Deus amou o mundo de tal maneira, olha só a graça, Deus amou o mundo de tal maneira, olha só a graça, né? Que deu o que Ele tinha de melhor, de mais precioso, seu Filho, para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. É graça, justiça. Então isso é um pilar, isso é importante para nós. Se você ainda não foi lavado pelo sangue de Jesus, porque você não tomou essa decisão, está na hora, me procura. Nós queremos te ajudar. Nós queremos te ensinar a você viver pela graça. Depois eu vou falar um pouquinho mais no final. O segundo pilar importante que sustenta a igreja chama-se compaixão. Compaixão é o pilar da igreja. É um pilar, sustenta a igreja. Existe uma diferença entre amor e compaixão. Muita gente pensa que é a mesma coisa, mas não é. Por quê? Porque Deus amou o mundo. Mas quem teve compaixão pelo mundo foi Jesus. Deus amou o mundo. Claro que compaixão é uma característica de Deus, mas quem teve compaixão pelo mundo foi Jesus. Por quê? Compaixão é o amor em ação. Compaixão, amor em ação. Então, quando Jesus veio, eu desafio você a estudar os evangelhos, os 4 evangelhos, rabiscando a palavra compaixão, as demonstrações de compaixão de Jesus, são todas, são inúmeras. Deus amou o mundo, mas quem teve compaixão, Jesus demonstrou o amor de Deus ao mundo através da compaixão, amor em prática, amor visível. Porque coloca aí Mateus 9, 36, 38. Mateus 9, 36, 38. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Volta no 36, por favor. Vendo ele as multidões, compadeceu. Teve compaixão. Qual foi a reação de Jesus quando ele viu as multidões? Compaixão. Não foi acusação, foi compaixão. Hoje nós estamos vivendo um tempo de pessoas desesperadas, hoje a gente está vivendo um tempo de suicídio, né? Cresce o número de suicídios a cada dia. Aqui perto da nossa igreja tem um prédio que já foi palco de vários suicídios, vários. Aí eu procurei a liderança do prédio, a diretoria lá do condomínio, são vários diretores e tal. Eu falei, eu queria mandar uma mensagem para o prédio, para as pessoas do prédio, para virem um culto. Nós vamos fazer um culto só em oração por eles. Estavam desesperados. O cara matou a esposa, o cara matou um bebê, o cara matou uma criança. Se matou. Uma moradora aqui falou assim: as pessoas estão desesperadas, estão abatidas, as pessoas estão, o assunto lá é esse. Por quê? Porque eles viviam, a mãe ficava com a criança no play, e aquela coisa, todo mundo conhecia todo mundo. Agora não tem mais. Sabe qual foi a resposta do prédio? Não queremos. Não queremos. Não, muito obrigado. Falta compaixão. Que mundo é esse que a gente vive? Quer dizer que as pessoas falam assim: pô, mas aconteceu com ele, pode acontecer comigo. Não tinha nada errado no casamento, mas foi um momento de loucura, de surto, problema, sei lá, financeiro, familiar, pum. E aí, pronto. Nós estamos vivendo um tempo de pessoas angustiadas, desesperadas. Ovelhas sem pastor.
Aqui ele fala, porque estavam aflitas, ovelhas sem pastor. Ovelha sem pastor, ovelha, o animal sem pastor, quando ele está no campo, se não tiver pastor, não tem água, não tem alimento, tem feras que vão, tem venenos, tem plantas, tem capins, tem ervas no campo, que parecem ser ervas que alimentam, mas são ervas que matam. O pastor tem que ir na frente, quebrando essas ervas, tirando essas ervas, porque a ovelha não sabe qual é a diferença do que é alimento e do que é veneno. Por isso que você precisa de uma igreja. Por isso que você precisa da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus mostra o que é veneno, o que não é. O que é alimento, o que não é. Então aqui, Jesus ele olhou para aquela multidão e teve compaixão. Por quê? Ele falou assim, tanta gente está precisando de ajuda, tanta gente está precisando. E aí ele fala, manda obreiros, manda pessoas. Aí entra a igreja. Aí, um dos pilares da igreja é a compaixão. A igreja que se levanta com compaixão pelo outro. Na sua casa, meu pai, meu sacerdote, precisa haver compaixão. Os teus filhos precisam ver que você tem compaixão pelo outro, que você se importa pelo outro, senão ele vai ser o ó do Borogodó. Sabe o que é o ó do Borogodó? Aquele garoto que só pensa nele 24 horas por dia. E quando ele virar um adulto, ele vai descobrir que o mundo não gira ao redor dele. A frustração. Por quê? Porque o ambiente que ele foi ensinado é tudo para você, o que você quiser. A gente tem que ensinar que nossos filhos precisam ter perdão, compaixão, reconciliação com os outros. Peça a Deus para que Ele possa fazer uma grande obra. Jesus andava com publicanos, Jesus andava com prostitutas. Ó, compaixão. Jesus não devia dizer, com você eu não entro, mas eu não ando contigo, eu não ando com aquilo, eu não ando contigo, eu não ando com aquilo. Não, Jesus andava com todo mundo. Compaixão. Compaixão, amor em ação. Deus amou, Jesus teve compaixão. A igreja tem que ter compaixão. Você tem que ter compaixão. A sua casa tem que ter compaixão. No dia que você chega em casa, você e sua esposa, e vocês vão fazer uma grande mala de roupas que você não usa mais, que seus filhos não usam mais, brinquedos que seu filho não usa mais. E você vai dizer para ele, nós vamos levar para alguém que vai usar essas roupas, que vai usar esses brinquedos. Por quê? Compaixão. Caminho de Emaús. Caminho de Emaús, para mim, é a maior, para mim, Francisco Almeida, exemplo de compaixão. Aqueles discípulos andaram com Jesus, viram Jesus, estiveram com Jesus, viram os milagres de Jesus, e quando Jesus foi morto, eles estavam abatidos, porque Jesus morreu. Por quê? Porque Jesus não veio fazer a vontade deles, a expectativa deles é que Jesus fosse um líder político, que viesse trazer a libertação de Roma. Eles não entenderam nada que Jesus fez durante aqueles anos todos. Já falei aqui, eu tinha andado com ele, tinha andado com um porrete na mão. Gente, como é que pode? Não entendeu nada. Gente, não entendeu nada. Frustrado, ele não fez, ele morreu. Aí Jesus perguntou, o que vocês estão falando? É sobre Jesus, você não está sabendo que ele morreu? Quem é Jesus? Jesus é aquele que ressuscitou morto, curou leproso, multiplicou o pão, pregou para multidões, fez isso, fez aquilo outro. Mas porque a minha expectativa foi frustrada, ao coração do homem. Porque eu tinha uma expectativa e essa expectativa não foi frustrada. Então, tudo que Jesus fez, não adiantou para mim. Mas Jesus estava andando com eles. Se eu fosse do departamento de marketing de Jesus,
Eu dizia assim, Jesus, isso não vai dar like. Jesus, isso não vai dar view. Jesus, está perdendo o seu tempo com esses dois Zé, esses dois Zé Ruela, esses dois caras arrebentados aí. Larga esses caras de mão, Jesus. Jesus estava andando com eles. É mesmo, é? Jesus, é? Aí começou a falar para eles, a pregar para eles. A pregar para eles qual era a vontade de Deus desde a época dos profetas. E veio falando. E aí os caras, compaixão. Ele teve compaixão. Não se esconda de Jesus, meu querido, ele tem compaixão de você. Não se esconda de Jesus, meu querido, ele teve compaixão de mim. Não se esconda de Jesus. A marca de Jesus aqui na terra foi ação. Amor em ação, compaixão. Não pense que Deus te olha com olhos de condenação. Pedro na última pesca, essa é legal, né? Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, o bonitão, Jesus 3 vezes, porque ele falou, não, deixa comigo, jamais eu vou te deixar. Tipo assim, tipo nós, né? Não, pode deixar comigo, eu sou o cara. Não. Né? Eu estou na igreja há muito tempo. Aí foi na hora, Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro, antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro estava abatido. Aí Jesus apareceu. Pedro foi fazer aquilo que ele sabia fazer, né? Na hora da crise, na hora da depressão, na hora do batido, foi pescar. Ele está lá pescando nada. Aí alguém grita assim, joga a rede para o lado direito, joga a rede para lá. Aí Pedro, já escutei isso antes. Aí ele voltou. Olha ele aí. E Pedro se joga na água e sai nadando. E quando chega na praia, ele vê, sabe o que? Uma fogueira. Pedro estava com frio, tinha nadado naquela água gelada. Uma fogueira e peixe preparado. Peixe preparado. Vamos conversar, Pedrão? Sessão de cura interior. Terapia. Vamos pagar. E aí, Pedrão, tudo bem? Tu me amas? Tu me amas? Sabe o que é isso? Era a cura, Deus. Ele teve compaixão de Pedro. É isso que a gente precisa entender, porque Jesus não botou o dedo na cara de Pedro e falou assim, mentiroso, safado, infiel, ingrato. Não, tu me amas, Pedro? Sim, te amo. Cuida das minhas ovelhas, apacenta meus cordeirinhos. Compaixão. A igreja precisa ter compaixão nos dias de hoje, a igreja precisa viver isso, compaixão, precisamos viver isso, compaixão. Na nossa casa tem que haver compaixão. Nossos relacionamentos, marido e mulher, tem que ter compaixão, relacionamento filhos, tem que ter compaixão. Perdoai, Senhor. Na cruz, Jesus teve compaixão, na cruz. Enquanto todo mundo estava cuspindo nele, todo mundo estava batendo nele, todo mundo estava gostando dos açoites que os romanos estavam fazendo, ele disse, Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Compaixão. Eu desafio você, leia os evangelhos com essa perspectiva, anotando compaixão, 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 compaixão. Lucas 7, não precisa colocar não, tinha uma viúva, Jesus estava passando por uma aldeia, de repente ele viu um cortejo, era uma viúva que estava levando seu filho, que havia morto. Olha só, ele está passando pelo povoado e tem um cortejo, tem um grupo de gente carregando um caixãozinho, é o filho e a viúva. Viúva quer dizer, marido morreu, quem vai me sustentar? Quem vai cuidar de mim? Quem vai plantar? Quem vai negociar? Quem vai fazer o trabalho pesado? O filho morreu, e agora?
Jesus olhou aquilo, Jesus olhou, o pessoal estava enterrando, né? Estava enterrando a esperança dela, estava enterrando a vida dela, estava enterrando a alegria dela, estava enterrando até o sustento dela. Aí Jesus falou: para. Foi lá, deu um toque no caixão e disse: levanta. E o menino levantou. E o menino ressuscitou. E ele entregou o menino para a mãe. Por quê? Compaixão. Compaixão. Antes de você enterrar sua vida, antes de você enterrar sua alegria, antes de você enterrar seu casamento, antes de você enterrar sua saúde, antes de você enterrar suas esperanças, busque a Jesus, Ele vai ressuscitar. Por que Jesus fez isso? Compaixão. Aqui eu vejo, sabe, acabou. Sabe, quantas pessoas já passaram por você que perderam e você não teve compaixão delas? Às vezes, querido, o que elas estão precisando é um ouvido, para dizer assim: qual é o teu problema? Conta para mim. Só isso. Você não tem poder para mudar, mas você tem compaixão. E ela vai entender o amor de Deus através da sua vida. Compaixão. Teve um rapaz chamado Moacir Curvacho, na Igreja Batista de Itacuruçá. Joaquim José pregou para mim, mas quem teve compaixão de mim na minha consolidação foi o Moacir. Moacir teve toda a paciência do mundo comigo. Eu falei as maiores asneiras do mundo para o Moacir. Moacir olhava para mim e falou assim: tá bom, vamos para a igreja. Eu cansei de falar para ele dos livros que eu estava lendo, das teorias que eu estava lendo, das heresias que eu estava lendo, das coisas que eu trouxe da minha família, das minhas heranças que eu aprendi dentro da minha casa. E o Moacir me ouvia. Vamos para a igreja. Quantas vezes eu morava na Praça Sans Pena e a igreja da Tijuca era o quê? Itacuruçá, sei lá, uns 15 minutos a pé, 20 minutos a pé. Eu saía, passava na porta de um cinema. Não vou para a igreja não, que está um filmaço aqui, não sei o quê. Não vou não. Aí eu penso assim: Moacir está me esperando. Moacir está na porta da igreja me esperando. Eu não posso deixar o Moacir lá, eu vou lá. Por causa de Jesus? Não. Por causa da igreja? Não. Por causa do pastor? Não. O pastor era sério demais, falava muito complicado, o cara vestia terno e gravata, não gostava, gostei depois. Mas eu ia por causa do Moacir. Moacir tinha compaixão por mim. Moacir tinha 500 amigos dentro da igreja, mas eles ficavam me esperando. Compaixão na porta da igreja. Ele, a família dele, foram essenciais para as suas irmãs foram essenciais para a minha mudança, foram essenciais para a minha conversão, essenciais. Eu devo tudo a eles. Compaixão. Jesus estava caminhando perto de Jericó, e uma multidão apertava Jesus. Jesus estava caminhando. Aí, daqui a pouco, um cego pergunta para alguém que está passando: que barulho é esse? Que multidão é essa? Que barulho é esse? Que multidão é essa? Aí o que acontece? Alguém falou assim: é Jesus. Ele escutou que Jesus ressuscitou, ele escutou que Jesus curou cego, ele escutou que Jesus curou paralítico, ele escutou que Jesus curou leproso. Aí ele começa: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, aí começou a gritar mais alto, porque a multidão estava passando. Ele começou a gritar mais alto, e as pessoas falavam: cala a boca, rapaz, você está incomodando. Que você não seja essa pessoa que impede que outras pessoas cheguem até Jesus. Que você seja aquele que leva, aquele que vê a dor. Me pediram para pregar hoje sobre
quando alguém tem dor, leve para Jesus. Aí todo mundo, a dica foi, prega sobre os 4 amigos que levaram o rapaz lá, o paralítico. Aí eu falei assim, é mesmo, mas vai ter tanta gente pregando isso sobre esses dias, que eu quero pregar uma coisa diferente. Tem que pregar uma coisa diferente. Aquele garoto, aquele cego, Bartimeu, ele gritava, ele berrava. Tem gente que está berrando perto de você e você não está ouvindo. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão. Aí, quando Jesus disse, traz ele aqui para mim, aí todo mundo, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Jesus quer falar contigo. Aí é outro tipo de gente. Vem cá, vem para minha casa, vem para minha célula, vamos tomar um café junto, vem para a igreja, vamos assistir tal coisa junto, vamos fazer isso junto. O que você está passando? Eu quero orar por você. Eu quero orar. Essa palavra é mágica. Eu quero orar por você. Isso é mágico. E aí o cego foi, aí Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Olha só, olha o milagre, o que queres que eu te faça? Aí o rapaz respondeu, que eu veja, Senhor. Está curado. Está curado. Agora, sabe o que eu gosto dessa, eu já preguei trocentas vezes esse texto, sabe o que eu gosto desse texto? Porque o cego se chamava Bartimeu. Sabe por que eu gosto desse texto? Porque o cego se chamava Bartimeu. Mas por quê? Porque Jesus fez milhares de curas, mas muitos, a gente não sabe o nome. De ninguém a gente sabe o nome. De ninguém. A gente sabe o nome de Bartimeu porque Bartimeu seguiu a Jesus. Bartimeu se tornou discípulo de Jesus. Bartimeu não foi aquele que pegou a cura e foi embora, pegou a bênção e foi embora. Foi aquele que se satisfez na bênção e entrou na zona de conforto. Zona de conforto é aquela zona que fica perto do inferno. Eu sei que vão ter brigas teológicas. Pedro está rindo ali, vai ter brigas teológicas aqui. Zona de conforto é aquela, tá tudo bem, tá ótimo. Vamos, não vamos não. Não vamos. Vamos ler esse livro, não vamos não. A Bíblia, não, já sei. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Onde é que você mora? Esconderijo do Altíssimo. Por favor, não fala muito não, senão dá problema. Fica quieto. Estou bem. Ganhei 10 seguidores essa semana, estou bem. Pronto. Chama-se zona de conforto. Do lado do inferno. Antessala do inferno. Por quê? Porque você não cresce, não tem desafio. Para ter músculo, querido, você tem que fazer força, tem que exercitar. Para ter músculo espiritual, tem que exercitar. E um dos exercícios melhores é compaixão. Compaixão. Oh Deus, cego Bartimeu, Jesus tem compaixão de mim. Os 10 leprosos, o maior drama daquela época era a lepra. As pessoas tinham medo da lepra. Quando o cara começava a ter uma doença de pele, já ia para o sacerdote, tá leproso, sai da cidade. Eles tinham que vestir uma jaqueta, uma roupa por cima, para dizer que ele era leproso. Aí as pessoas jogavam comida para eles, deixavam comida para eles fora da cidade. As famílias deixavam comida para eles, porque eles eram leprosos. 10 leprosos. Jesus caminhando e os 10 leprosos. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas Jesus para e conversa com eles. Jesus para e conversa com eles. Vai para o sacerdote agora. Vai lá. E eles foram. Na sua caminhada, foram curados imediatamente? Não. Foram curados. Isso para mim é a coisa mais importante, uma das mais importantes desse texto, é porque muitas vezes nós não somos curados imediatamente. Muitas vezes nós não somos libertos de um vício imediatamente. Muitas vezes nós não somos
restaurados imediatamente. Mas indo para onde? Fala com o sacerdote. Indo para onde? Cumprir a palavra de Deus. Indo para onde? Indo para... Porque eles dizem, bom, se Jesus mandou ir, eu vou. Se Jesus mandou ir, eu vou. Se Jesus mandou ir, eu vou. E indo. Quando chegaram lá, não tinha mais nada. Curados. Jesus tem compaixão. Compaixão, amor em prática, é fazer algo, participar de alguma maneira. Compaixão. Multidão faminta em Mateus 15, pessoa passando fome. A Bíblia diz que tinham 5.000 homens. Aí tem uns historiadores que dizem o seguinte: se tinha 5.000 homens, podia ter até 20.000 pessoas. Jesus estava levando-os para uma praia, porque eles estavam cansados de multidão, cansados de trabalhar, cansados de falar. Imagina, lá não tinha microfone. Era no berro, no grito. Confusão, gente, grito, confusão, gente. Aí, de repente, Jesus chega lá, tem uma multidão esperando. Jesus olha aquela multidão e ele teve compaixão. E a Bíblia diz que ele ensinou, que ele pregou e que ele curou. Ensinou princípios. Pregou a respeito do reino de Deus, através do evangelho, pregou o evangelho. Curou, porque tinham pessoas enfermas. E alimentou. Entendeu? Alimentou. Por quê? Teve compaixão. Compaixão é suprir necessidades. Nós temos 2 pilares na igreja importantes: a justiça, que nos leva a entender a graça. Gente, você quer compaixão maior do que o pai do filho pródigo? Ontem ele era um devasso que gastou o dinheiro todo da família da pior maneira possível, duro igual um porco, passando fome e necessidade, fedendo a porco, cheirando mal. Ontem. Hoje, rico de novo. Olha a graça de Deus aí, olha a graça. Rico de novo. Por quê? Porque o pai recebeu. Por quê? Porque é meu filho. Por quê? Porque nós somos filhos. Olha que graça. E aquele pai teve compaixão. Aquele pai teve entendimento de paternidade. Teve compaixão. Compaixão é com a gente, é com cada um de nós, somos nós, é a nossa prática. Temos ou não compaixão? É uma coisa que nós temos que tomar uma decisão. Temos ou não compaixão? Você quer ficar parecido com Deus? Tem compaixão. Quanto mais compaixão você tiver, mais parecido com Deus você fica. Eu tinha preparado uma palavra aqui sobre perdão como ato de compaixão. Eu vou fazer isso outro dia com vocês. Eu faço isso outro dia, eu vou explorar um pouquinho isso. Mas para você ser parecido com Deus, precisa haver perdão na sua vida. Perdão, compaixão, atos de compaixão. E compaixão, você precisa do Espírito Santo. Essa igreja aqui tem compaixão, nós temos células, recebendo pessoas na nossa casa, na nossa família, temos compaixão. Compaixão é você abraçar o outro. Compaixão é você ouvir o outro. Compaixão é você perdoar o outro. Compaixão é amar a Deus, amar o próximo e formar outras pessoas que são capazes de terem compaixão. O que nós queremos? O que nós queremos ensinar? Queremos ensinar compaixão. Queremos ensinar compaixão.
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Compaixão é o valor que te faz parecido com Deus. Vamos ficar de pé, por favor. Aleluia. Fala assim: eu quero ter compaixão na minha vida. Eu quero que ter compaixão na minha vida. Eu quero. Deixa o Espírito Santo fluir no teu coração. Eu quero. Ações. Compaixão é ação. Compaixão é ação. Ação. Amor em ação. Amor. Compaixão. Pai, eu quero pedir que a tua unção que vem do céu, poder, que o teu Espírito possa inundar meu coração de tal maneira que eu tenha compaixão. Compaixão daquelas pessoas que passaram perto de mim e eu tive compaixão delas. Pessoas que estiveram do meu lado e eu tive compaixão delas. Deus, abre meus olhos, Senhor, para eu ter compaixão pelo próximo. Abre meus olhos para eu ter compaixão com pessoas da minha família. Abre meus olhos, Senhor, para eu ter compaixão com as pessoas difíceis de relacionar. Abre meus olhos, Senhor, para eu ter compaixão daquelas pessoas que me magoaram, me feriram. Porque eu não quero ser escravo da amargura. Eu quero ser livre. Abre meus olhos. Abre o meu entendimento. Abre a minha vida, Senhor, para que eu possa te perceber. Oh Deus. Abre meus olhos, abre meus ouvidos, abre a minha vida. Oh Deus, quero ser parecido contigo. Quero ser cheio de compaixão. Oh Deus. E Senhor, me usa com a manifestação do teu poder. Eu não quero ter compaixão apenas no discurso, mas eu quero ter compaixão nas minhas ações, na minha vida, nas minhas atitudes. Eu quero ter compaixão. Aleluia. Pai, eu quero orar agora pelos pais. Nosso modelo de pai é o Pai nosso que está no céu, que quer o nosso melhor sempre. Pai, que nós possamos cada vez mais estar parecidos contigo. Dá-nos a tua sabedoria. Tu deste o teu melhor, deste o teu filho. Ensina-nos, Senhor, através do teu Espírito Santo que habita hoje entre nós, que habita hoje em nós, que habita hoje entre nós, que habita hoje em nós. Nos ensine cada vez mais a sermos filhos do Deus Altíssimo, parecidos com Deus Altíssimo e cheios de compaixão. Cheios de compaixão, cheios de compaixão, cheios de compaixão, em nome de Jesus. Canta essa música, mas eu quero que você cante com todo o teu coração. A partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, e ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem,
Aleluia! Seria um ótimo momento para nós fazermos uma ministração. Tipo assim, vem aqui na frente, nós queremos orar com você. Mas vamos fazer uma coisa com todos vocês. Você que está em casa, nos ouvindo. Manda um abraço para a nossa igreja que nos assiste hoje pelo YouTube Sara Recreio. Queria que você fechasse as duas mãos, suas duas mãos. Fechasse as duas mãos com força. Isso é você segurando a sua vida. Isso é você dizendo: eu sou importante, eu sou o mais importante, eu sou o centro de todas as coisas. E agora eu te faço, depois dessa oração, eu quero te fazer um convite a você abrir sua mão e dizer: Senhor, me ensina a ter compaixão pelas pessoas. Amém? Fecha a mão, fecha a mão. Pai, nós queremos dizer: eis-me aqui. Pai, nós queremos dizer: envia-me a mim. Pai, nós queremos ser como o bom samaritano que parou para ajudar, para acudir, para socorrer o necessitado. Pai, ajuda-nos. E agora nós abrimos a nossa mão. Abrimos a nossa mão como sinal de que queremos te servir. Queremos ter compaixão. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Posso orar por você? Posso orar por você? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Nessa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida. Essa igreja ora pelo seu trabalho. Essa igreja ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, gente. Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, 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 em nome de Jesus. Amém, amém. E eu partilho o pão